Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus em nosso favor. E para darmos início nesta programação, nós teremos um momento de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos os irmãos e irmãs que já estejam conectados conosco para orarem também juntamente com a gente, conosco, e assim nós buscarmos então a presença do Senhor. Oremos todos. Pai bondoso e santo de misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos outra vez reunidos, ó Pai, ao redor da tua bendita palavra, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida, pelas bênçãos, pela paz, pelas vitórias, pela saúde, e também nós pedimos em favor daqueles que estão enfermos, que estão aflitos, oprimidos, necessitados, que o Senhor possa ser misericordioso com cada um e abençoar a todos os que estão precisando da tua graça, Senhor. Pai bendito e santo, nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e também pedimos a inspiração divina para mais este trabalho que estamos realizando agora.
e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e versículo 14. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sábado aqui pelo portal da Mensagem Revelada e também é reprisado simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e nós teremos imenso prazer em adicionar você para fazer parte também da família da fé, que amam a palavra do Senhor, que creem nesta mensagem. E também, queridos, nós pedimos a todos vocês que, quando estiverem assistindo a programação, se você gosta, se você ama essa programação, então não se esqueça de clicar no gostei, naquele símbolo de joia, né? E também inscreva-se neste canal para que assim o algoritmo do YouTube vá impulsionando cada vez mais os nossos vídeos e outras tantas pessoas mais possam ser alcançadas também com a bênção de Deus, com a graça de Deus, como nós também já fomos alcançados um dia. E assim, meus irmãos, nós agradecemos a todos pela vossa companhia. E agora, nós estamos aqui com a Bíblia aberta, aqui, como já dissemos, 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 14. Vamos ler então. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém, Jesus. Então, nós lemos aqui até o final do capítulo. E agora, queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual e também para a glória do Senhor nosso Deus, não é? O hino que nós vamos ouvir agora é Nascer de Novo. E quem canta esse belíssimo hino para o nosso enlevo espiritual e para a glória de Deus é a dupla Raíssa e Ravel. Nós vamos ouvir então esse louvor e depois disso nós retornaremos com a meditação, com o estudo da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento.
ferido, também humilhado. Por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba essa adoração em seu louvor e em sua honra, para a glória do seu bendito nome, o Senhor Jesus Cristo. E agora, meus queridos, nós estamos aqui com a mensagem diante de nós que tem por título Quem dizeis ser este? E nós estamos parados no parágrafo 72, na verdade, mas nós vamos retroagir aqui um parágrafo e vamos reler novamente o parágrafo 71. Vamos aqui então. Veja, cada um tinha a sua própria interpretação da palavra. Isso é o que a razão porque Israel não reconheceu Moisés. Essa é a razão porque o mundo não reconheceu Noé. Essa é a razão porque todos os profetas não foram reconhecidos. Eles tinham sua própria interpretação da palavra, mas Deus, em cada era, tinha tido o seu Messias. Estão vendo? Rejeitar a mensagem de Noé era rejeitar a Deus. Rejeitar Noé era perecer. Rejeitar Moisés era perecer. Eles eram os Messias ungidos para aquela era. A palavra que foi prometida para aquela era.
E quando Jesus veio, ele foi a plenitude da palavra. Nós gostaríamos de voltar aqui um pouquinho para lembrarmos uma coisa, uma escritura, aliás, né? A Bíblia diz assim: havendo Deus muitas vezes e de muitas maneiras falado aos pais em profetas, a nós falou ultimamente pelo Filho. Então isso foi escrito há 2000 anos passados, né? É claro que depois disso Deus já tem falado novamente, mas eu gostaria então de frisar bem isso que nós já tínhamos lido na programação anterior, que cada profeta que Deus enviou foi um Messias ungido, até que veio o Messias Jesus Cristo, que era a plenitude da palavra. Então, com os profetas foi em parte, a palavra foi em parte, e com Jesus foi a plenitude. Agora sim, vamos para o 72. O próprio Deus se fez na estrutura de um homem, com ossos e carne, o ungido, e eles deveriam ter visto isso. Mas vejam vocês, o mundo da igreja deles tinha acrescentado aqui e tirado ali, e assim por diante, a ponto de ficar tão atrapalhado que eles confiaram em sua igreja no lugar da palavra. E quando viram sua igreja ungida, então pensaram que algo grande estava acontecendo. Mas quando eles viram a palavra ungida, então disseram: isso é fanatismo. Este homem é um diabo, um Belzebu, porque era tão contrário à igreja deles que seus credos eclesiásticos e o que eles tinham feito. Então, quando o Senhor Jesus Cristo veio, que era a plenitude da palavra ungida, eles o chamaram de Belzebu, que era príncipe dos demônios, né? Olha em que classificação eles colocaram o Senhor Jesus Cristo, que era na verdade o próprio Deus encarnado. E foi dessa maneira a cada vinda de profeta. A igreja estava tão atrapalhada, Deus enviou as suas leis e lhes deu um pacto. E o sacerdote vinha e cortava e acrescentava e tirava aqui e fazia um credo disto, e então Deus levantava do nada algum homem ungido que foi criado no poder do Espírito, e ele era sempre odiado pelos sacerdotes, pelos reis. Então você está vendo, meu irmão, minha irmã, que as coisas sempre se repetem. Agora, nesta era que nós estamos vivendo, nesses dias finais, porque ninguém pode negar que nós estamos agora mesmo vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra. E então, quando o mundo estivesse nessa condição, Deus enviaria o seu Filho do Homem. E Filho do Homem na Bíblia é um profeta. Você sabia disto? Por exemplo, Deus se manifesta em 3 formas de filho: Filho de Deus, Filho de Davi e Filho do Homem. Filho do Homem é a manifestação de Deus através de um homem, de um profeta. É claro que nós já mencionamos aqui, há 2 minutinhos atrás, que quando Jesus estava aqui, ele era o Filho do Homem, mas ele era a plenitude da palavra em carne humana. E os demais profetas foram profetas ungidos, mas não foram a plenitude, porque a plenitude foi somente o Senhor Jesus Cristo, né? Mas todas as vezes que Deus
se manifestou através de um profeta, ele foi rejeitado. Agora não é diferente, não é? Muito bem. E onde os falsos profetas usavam suas roupas delicadas e caminhavam humildemente e suavemente entre os reis e os sacerdotes para merecerem grandes nomes e coisas mais. Então, o real, verdadeiro profeta vinha do nada, de nenhuma de suas organizações. Aí é que mora o X da questão. Porque quando aqueles sacerdotes exerciam suas funções, eles iam perante os reis, né, perante os monarcas e assim por diante, mas eles iam finamente tratados, finamente vestidos, não é? Então, quando vinha o verdadeiro, ele vinha lá do mato. Ele vinha com aquela maneira simples, humilde, com aquelas vestimentas assim, desprovida de qualquer beleza, de qualquer coisa admirável. E era por isso que eles não gostavam de crer, nunca gostaram de crer nos homens que Deus sempre enviou. Onde houve em alguma parte da Bíblia, onde Deus alguma vez tomou um sacerdote e fez um profeta dele? O profeta está fazendo um desafio aqui. Aonde na Bíblia você encontra em algum lugar aonde Deus pegou um sacerdote e fez dele um profeta? Onde alguma vez tomou Deus um teólogo eclesiástico, um homem treinado, homem teologicamente treinado, e fez dele um profeta? Nunca, nunca você vai encontrar isso nas Escrituras. Na história de qualquer parte, ele já fez isso em nenhuma era. Jamais fez ele isso. Ele tem de se afastar desse sistema. Eu penso que ele está se referindo ao profeta enviado, né? Ele tem que se afastar de todo esse sistema e levantar isso, e isso é o que ele tinha feito aqui. Jesus, quando ele nasceu em Belém da Judéia, de uma família pobre, e ele não tinha antecedentes, como eles sabiam, apenas um da tribo de Judá, e sua mãe e pai eram da linhagem de Davi, e eles tiveram de vir e pagar impostos, e aqui estava ele, ainda jovem, ao redor, não fazendo nada, exceto dividindo as igrejas, e eles o odiavam. Então parece que Jesus era um malfeitor? Não, não era, não é? É que conforme ele pregava a verdade, as igrejas se dividiam, porque uma parte dela cria naquilo e a outra parte não cria. Então é por isso que ele dividia, mas é a verdade que divide. Não era o desejo dele fazer isto, né? E eles o odiavam por causa disso. E eles não podiam negar que aquele homem realizava milagres. Isso eles não poderiam negar. Então, quando ele fazia um milagre, eles queriam matá-lo, não é? Porque diziam, as pessoas vão crer nele, todo mundo vai crer nele, porque não tem outra pessoa que consiga fazer um milagre desse. Então, ele vai conseguir ganhar a mente e o coração das pessoas. Então, nós precisamos dar cabo dele, precisamos matá-lo. E assim por diante. Pedro expressou isso no dia de Pentecostes e disse, Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus entre nós, que Deus estava com ele, e não para acrescentar a sua palavra nem nada, para tornar isso um pouco mais
claro. Então Jesus não veio acrescentar a palavra, ele veio apenas revelar, deixar isso um pouco mais claro. Ele foi Deus que se fez carne entre nós, Deus conosco. E dizendo a outra noite que Moisés, lá de pé, com a mão no peito, esse era Deus em Moisés. Ele retendo os segredos no coração, e a estendeu branca com lepra. Então puxou-a de volta ao peito e a curou, e então estendeu-a novamente a nós, quando ele enviou o Espírito Santo, o qual era Deus, novamente, simplesmente em outra forma, no dia de Pentecostes, e nós o rejeitamos. Ele está dizendo nós, o povo, não é? Daquele tempo. Eles falaram, esse povo aí, eles beberam muito vinho, ou muita bebida forte, agora eles estão embriagados lá, não é? E falando essas línguas todas atrapalhadas aí, não é? Então veja bem, nós o rejeitamos, nós não o queremos. Essa é a maneira como eles fizeram. Então, essa é a maneira como nós provavelmente o fazemos hoje. Vemos que todo homem tem sua própria interpretação, é por isso que é tão desconcertante. Mas vocês sabem, a Bíblia diz que esta palavra não é de particular interpretação. Ela não necessita de uma interpretação de uma determinada igreja, porque crê de uma certa forma a seu respeito. Ela não necessita de uma interpretação de uma outra ala, porque tem uma diferencinha pequena ali, então eles creem que a palavra deveria ser daquela maneira. Deus não precisa nada disto, nem necessita de uma interpretação de modo nenhum. Deus é seu próprio intérprete, e a interpretação da palavra é o cumprimento dela. Na verdade, ele disse que o faria, então ele simplesmente o faz, e isso encerra o assunto. Assim, é por isso que eles veem a palavra de promessa ungida, e então eles não a podem receber. Vejam vocês, porque ela é contrária aos seus credos. Ele está falando do tempo presente agora. A palavra vindicada da hora, pelo profeta vindicado da hora, porque ela, a palavra, vem contrário às suas interpretações e aos seus credos. A aparência que o Messias ungido teria e o que ele faria estava longe do seu entendimento. E então, quando foi lido para eles das Escrituras o que ele faria, ainda assim eles não o entenderam. Porque quando esses magos vieram da Babilônia, eles estavam meio ao nordeste de Jerusalém. E olharam e viram aquela estrela guiando na direção oeste. Eles a seguiram, os magos, não é? Eles estavam lá no campo, lá nas montanhas, talvez. Eles estudavam, os magos não eram os pastores que estavam apacentando o rebanho, não. Os magos eram estudantes das estrelas, estudantes do zodíaco e assim por diante, não é? Então é por isso que eles eram chamados de os magos. Então eles viram aquela estrela diferente, que lá em Números está escrito a respeito dela, a estrela de Jacó. Então eles viram, os magos viram aquela estrela, eles estudavam a constelação todas as noites,
E eles pensaram, mas essa estrela não estava aqui antes. Essa estrela apareceu agora. E ela começou a se mover e eles começaram a segui-la, os magos, né? Vejam só, e eles a seguiram por quanto tempo mesmo? Você faz ideia? Quanto tempo os magos gastaram seguindo a estrela? Eles seguiram a estrela por 2 anos. Não foi só 2 dias não, nem 2 meses não, 2 anos. Então, quando eles chegaram aonde Jesus estava, Jesus já estava com 2 anos de idade. Muito bem, eles a seguiram por 2 anos, descendo através do rio Tigre e através dos vales e do Sinar, e continuaram descendo, vieram à cidade principal de todas as religiões, a maior religião de todo o mundo, no templo em Jerusalém, e para lá e para cá nas ruas dizendo: onde está aquele? Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Ora, ninguém sabia nada acerca disto. Era estranho. Isso até agitou o sinédrio. Convocaram os eruditos e disseram: leiam nas Escrituras onde o Messias... E eles foram e apanharam as Escrituras e leram que Miqueias disse que de Judá, Belém de Judá, não és tu a menor, mas de ti sairá este governador. Vejam, ao invés de investigarem, eles simplesmente o descartaram. Bem, é um monte de fanatismo, estão vendo? E por isso que os pastores receberam a mensagem. Agora, sim, é com os pastores, né? Quando ele nasceu, aquela miríade de anjos apareceu nos céus e cantou. E aqueles pastores que estavam guarnecendo seus rebanhos lá nas montanhas ouviram o canto angelical dizendo que em Belém de Judá havia nascido aquele que seria o rei de Israel. Aleluia! Então os pastores perceberam a mensagem. Vejam, eles têm a sua própria interpretação. Portanto, eles falham em ver a coisa realmente verdadeira. Esse eles aqui que ele diz por último agora, não eram os pastores, eram os religiosos, os sacerdotes, os escribas e assim por diante, os líderes do povo, né? Mas, como sempre, quando ele veio exatamente da maneira que a palavra disse que ele viria. Ele entrou na cidade exatamente em nosso texto essa manhã, da maneira como a palavra disse que ele viria. E eles disseram: quem é? Estão vendo o que quero dizer? Eles deviam ter sabido quem era. Eles não eram os estudantes da Bíblia, né? Os líderes religiosos não eram os estudantes da Bíblia, os estudiosos das Escrituras, dos pergaminhos. Naquele tempo não tinha a Bíblia, né? Porque ainda não estava juntado os livros, mas eles liam os pergaminhos. Então eles, quando viram aquilo, aquela jumentinha ali, aquele Jesus montado naquele jumento ali, então eles perguntaram: mas quem é esse aí? O que está acontecendo agora, hein? Quem era? E aqui, não, o mundo de fora, mas o mundo da igreja disse. Então ele quer dizer aqui, não era os incrédulos que não eram religiosos, que não sabiam de nada de Deus e nem de Bíblia, nem de nada, não. Era a igreja.
que estava confusa desse jeito, disse: quem é? Quem é este? Quando ali as Escrituras tinham claramente dito que essa era exatamente a maneira como ele viria. E eles dizem: quem é? Quem é esse sujeito? Para que é toda essa emoção? Porém, parem de fazer todo esse barulho. Isto nos deixa nervosos. Estão vendo? O estão vendo? A própria coisa pela qual eles tinham orado estava bem ali em suas mãos e eles não o reconheceram. E ele veio exatamente da maneira que a Escritura disse que ele viria. E se ele o faz hoje, ele virá exatamente da maneira como a Escritura disse que ele virá. Ele sempre vem do gosto da palavra de Deus e não do gosto da ideia de algum teólogo acerca disto. Agora, às vezes, muitas pessoas não conseguem crer, não conseguem aceitar a visitação de Deus em seu dia. O profeta só está mostrando aqui um histórico do que já aconteceu lá atrás, não é? Mas, enfim, isso ainda é da mesma maneira. E eles não conseguem, por quê? Quem que não consegue? Aqueles que não vão na igreja, não sabem nada, só vivem nos bares, tomando bebida alcoólica, alguma coisa assim, nas mesas de jogos. Não, não é esses não. Eles não conseguiram ver aqueles que estavam orando para que Deus mandasse o seu Messias. É esses que não viram ele, né? E isso é muito tremendo. Eu acho que eu não vou continuar a leitura porque o nosso tempo aqui está avisando, o nosso cronômetro está nos avisando que nós devemos agora parar, não é? Então nós vamos agora ter um momento de oração, como nós temos em todos os nossos programas, a oração da fé. E eu convido a todos os irmãos e irmãs agora para orarem juntamente conosco. E vamos buscar a presença do Senhor, vamos pedir a misericórdia do Senhor, não vamos nos esquecer nunca daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Não vamos esquecer desta frase do Senhor Jesus Cristo. Oremos então. Pai bendito e santo, Deus de misericórdia, Deus de graça e de bondade, Pai Criador dos céus e da terra, que enviou seu amado e único Filho até aqui para salvar as nossas almas e para curar as nossas enfermidades. E o profeta Isaías disse que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isso é a palavra de Deus. Ó Pai bendito, e nós cremos na Tua palavra. Eu tenho certeza que muitos de meus irmãos agora também creem da mesma maneira na Tua santa palavra, Senhor. Então agora, meu Pai, eu peço que o Senhor estenda as Tuas benditas mãos de misericórdia sobre cada um dos Teus filhos, para dar a bênção, para dar a graça, a vitória sobre cada vida. Meu Deus, a enfermidade agora, seja qual for a enfermidade, seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja expulsa dos corpos o câncer, a doença no pulmão, a doença no fígado, nos nervos, nas pernas, onde quer que seja, que esteja alojado esse espírito maligno de enfermidade, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. As famílias sejam abençoadas, sejam ajudadas, que aquele pai de família não fique desempregado, para poder ganhar o pão de cada dia, para o sustento da sua família, Senhor. Estende Tuas mãos, expulsa Satanás do caminho de cada um.
porque Satanás não tem nenhum poder quando nós estamos crendo no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai bendito, e também essas peças de roupa que estão colocadas na presença do Senhor. Que o Senhor derrame sobre elas a unção do Espírito Santo, a unção da cura divina, e que cada pessoa, ao usar essa roupa, receba o toque da mão poderosa de Deus, curando, tirando suas enfermidades. Os lenços, a mesma coisa, seja em quem for que eles sejam colocados, desde que haja fé, desde que se creia que a pessoa receba a cura, receba a bênção e a vitória. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, pedindo todas estas bênçãos e te agradecendo humildemente, ó Pai, agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Como sempre, tudo que começa, termina, não é? Então nós começamos e estamos terminando. Mas se o Senhor Deus permitir, nós cremos que vamos estar juntos novamente em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus e que Ele também fique com cada um de vocês, com cada um de nós, guardando, livrando dos males, dando direção, guiando os passos de cada um e assim por diante. Deus abençoe a todos e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.